Já foi um texto trabalhado aqui na aula e a gente vai continuar trabalhando ele. E na aula a gente conseguiu ver com o nosso irmão Glauber, com o PC, muito sobre, bem mais sobre Jacó, sobre esse personagem que nós temos ali no Antigo Testamento, e um pouco mais aprofundado sobre o homem, o caráter do homem, o estado do homem. E na mensagem agora vamos focar um pouco mais sobre o Deus de Jacó, um pouco mais sobre o Deus da jornada, né? Ao iniciar, eu queria que vocês pensassem nas jornadas de suas vidas. Todos vivem uma jornada. Se ensina na escola que a gente nasce, cresce, evolui, reproduz e envelhece e morre. Aí a gente vai para a escola e a gente sabe que a gente tem que passar primeiro as etapas da primeiro ciclo, primeira, segunda, terceira, não sei quanto muda, tem até a nona hoje em dia, né? Nona, depois primeiro, segundo, terceiro, aí a pessoa acha que terminou, não acabou, aí tem antes da faculdade, né, o cursinho, aí faz faculdade, aí passa os períodos da faculdade, aí começa a trabalhar e tem mestrado, tem pós, aí inventaram um tal de MBA, a especialização e trabalho e casa, e muitas vezes a gente separa tudo como se houvessem dois tipos de vida, dois tipos de jornada. Uma jornada secular, que é uma jornada que vivemos fora a jornada que levamos na igreja para o Senhor, e uma jornada espiritual, onde tem mais outro tipo de jornada. É a jornada de aprender no devocional, para quem cresceu na igreja, crescer na igreja, se batizar, se converter, crer, se arrepender, continuar e se casar com um varão, uma varoa do Senhor e ter filhos, porque crescer e multiplicar. E existe uma jornada em todos nós. E a jornada do Jacó, ela começou não da melhor forma. Ela se iniciou muito conturbada. Primeiro que ele começou a jornada tendo duas coisas em mente. Eu tenho que cumprir a jornada e eu tenho pouca coisa para cumprir a jornada. Jacó iniciou a jornada com a roupa do corpo e um pouco de óleo. Esse óleo que durante a jornada serviria para se alimentar, para iluminar talvez a noite, para ajudar a fazer um fogo para se esquentar, um óleo que poderia servir para trocar em alimento ou em alguma outra situação no meio do caminho. E ele começou a jornada sabendo para onde ele iria. Então a jornada era mais ou menos pouco mais de 600 quilômetros. Imagine uma jornada a pé de Recife até Petrolina. Se você já foi para Petrolina, você sabe que você vai de carro e chega em Serra Talhada e você já não quer mais nada com a vida. Salgueiro, olhe lá, você está ali já querendo pegar o carro, jogar o carro de lado, dormir um pouco, acordar para poder completar. Se pegar aquela reta ali da 70, é 70, meu Deus. Tem uma avenida que é enorme, né? Uma reta enorme, 70 quilômetros de reta no interior de Pernambuco. Imagine uma jornada de mais de 600 quilômetros. E ele sabia que essa jornada era essa distância. De onde ele saiu até onde ele teve o sonho, ele andou mais ou menos 130 quilômetros. Mais ou menos daqui para Caruaru. Daqui para Caruaru, ali depois de Bezerros, mais ou menos aquela distância. Imagine você caminhar esse percurso. E ainda imagine mais, depois de uma promessa de morte. Ele iniciou uma jornada sozinho para um lugar distante, com pouco mantimento. E ao andar, ele andou, eu creio que daqui para Caruaru dá mais ou menos 24 a 26 horas de andada. E ele andou essa distância, eu acho que talvez ele fosse mais preparado fisicamente. Se eu andasse um dia, eu chegava ali em Vitória, mais ou menos. Então,
Ele andou. Imagina andar sozinho, e quando a pessoa anda sozinha, a pessoa anda consigo mesmo. Chutando pedra ou jogando pedra. Foi tanta pedra na vida dele que ele começou a dormir numa pedra, né? Ele colocou uma pedra para dormir. Mas imagine a aflição. Imagine os pensamentos maus. Imagine o momento em que ele estava começando aquela jornada com medo, com os pensamentos turvos. E quando a nossa jornada tem dessas coisas? Quando temos problemas com nosso trabalho ou a falta de trabalho, nossos familiares, nosso casamento ou a falta de casamento, quando temos problemas na escola, quando temos problemas com os vizinhos, quando temos problemas na igreja, com os ministérios. E naquele momento em que tudo estava na cabeça dele, ele parou. E Deus o fez descansar. Eu lembro de um momento, a gente passou uns 9 anos no interior. Eu sou de São Lourenço, Isabela de Peixinhos, a gente se juntou e foi para o interior. Quer dizer, a gente foi para o interior e se juntou no interior. Se casou, minha gente. Se juntou e se casou. Certo? Então, a gente passou 9 anos. E teve um momento que a gente estava lá, pós-casamento. Eu acho que a gente não tinha feito 1 ano de casamento. E eu tive uma crise de ansiedade. E foi um momento muito pesado. Eu lembro que tinha um medicamento que se tomava para acalmar os nervos, né? Se acalme. Eu acho que talvez vocês já devem ter visto. Dizem que é natural, mas não sei. E eu tomava aquele medicamento à base de maracujá, enfim. E teve um certo dia, meu irmão, que eu tomei o medicamento e eu queria dormir. Só que quando eu começava a querer dormir, a minha boca começava a descer mais um lado. Eu disse, eu vou ter um ataque. Eu vou ter um derrame aqui. E eu queria dormir para cá e o corpo puxava para cá. E aquela situação horrível. Aconteceu que a gente foi para o hospital. Isabela, a gente pegou o carro, correu para o hospital. Não sei como a gente chegou lá no hospital, era um pouco distante. E passei a madrugada lá. Fizeram um exame, não era infarto, não era nada, era ataque de pânico. Por causa de algumas situações. Como eu saí dessa situação, eu não sei. Eu sei que foi Deus. Como aconteceu, nem me pergunta, eu não sei. Eu não sei. Sei que Deus é um Deus que Ele nos quer descansados. E Deus pegou Jacó naquele momento de angústia, naquele momento da jornada, no início da sua jornada. Deus disse assim, peraí que ele não me conhece não. Talvez ele me conheça por ouvir, mas ele não me conhece. Oxi, já ia dar. E Deus disse, eu não te quero exausto. E mais na frente ele fala em sua palavra, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos... Não andem ansiosos por nada, pelo que hão de comer ou de vestir. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Deus é um Deus que descansou. Eu vos tirei da terra do Egito, porque vocês estavam sem parar, em ciclos intermináveis e só indo de ladeira abaixo. Deus é um Deus que te quer descansado. Deus é um Deus de descanso. Ele é um Deus que disse, o plano está feito e vocês só precisam descansar. E assim que Jacó parou para dormir, ele pegou uma pedra. Eu acho que ele já estava meio perturbado do juízo. Como é que o cara pega uma pedra para deitar a cabeça em cima? Assim, vamos lá. Eu sei que eu não estou comparando tempos e tempos. Eu acho que eu pegaria uns matos, umas folhas, faria uma coisinha mais fofa, né? Mais confortável. Ele disse assim, bicho, pega uma pedra.
Pegou uma pedra e deitou-se em cima daquela pedra e sonhou com o quê? Com pedra. E Deus veio em um sonho para ele e mostrou, né? E Deus mostrou aquela escada, trazendo para o tempo lá, é o que chamavam de zigurate, né? Aquele monte de escada com plataformas. A Torre de Babel era um zigurate, né? Eles queriam fazer o maior dos zigurates que tem. E ele viu uma escada e lá em cima ele viu o Senhor. Ele viu uma escada, ele viu um acesso no versículo 12. E no versículo 13, Deus diz a ele: eu sou o Senhor, Deus de Abraão. A palavra Senhor está escrita em maiúsculo, é Yahvé, é o nome do Senhor. Eu sou o Senhor e agora eu quero que você me conheça. Vamos ler. Capítulo 28, versículos 12. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. E acima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência esta terra em que estás deitado. Versículo 14. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. E Deus veio em um sonho e disse: você me conhecia de ouvir falar. Isso parece Jó, né? Mas agora eu quero me apresentar para você. Eu sou Deus. Calma teu coração. Tem muita coisa na tua cabeça nesse começo de jornada, nesse iniciozinho de jornada. Tem muita coisa rodando na tua cabeça. Acalma teu coração. Eu sou o Senhor. E a promessa se estende não só aos filhos dele, mas aos filhos dos filhos dele, e depois se estende a você, Gabriel. A mim, a todos que estão aqui. Todas as famílias da terra foram abençoadas por causa da promessa que Deus fez. Não a Jacó naquele momento, mas a Abraão um pouco atrás. E a Adão e a mulher um pouco atrás. Eu farei com que ele pise a cabeça da serpente, né? E toda a Bíblia se fala sobre uma única promessa. Eu estou contigo. Deus é um Deus comprometido. Eu estava pensando sobre a mensagem e eu estava pensando sobre Deus ser um Deus de presença. Ele é um Deus de presente, ele deu a bênção. A bênção foi passada. No caso de Jacó foi meio que tomada, né? Ele tomou a bênção, pegou a bênção, só que ele tomou o presente, mas ele ainda não tinha a presença. E eu pensando sobre presença, e a gente começou a ajustar as férias para tirar junto. Eu e minha esposa. A gente tirava férias do jeito que dava para tirar férias. E agora, por causa da pequena, a gente está tirando férias juntas. Funciona da seguinte forma: 15 dias em janeiro e 15 dias em julho, para poder acompanhar o momento que ela também está de férias do hotelzinho que ela fica. E na minha cabeça isso não encaixa. Porque na minha cabeça, se eu trabalho, eu tenho que descansar. Só que eu não sou referência não, eu sou carente de pai, PC. Eu não tive pai, né? Meu pai foi embora com 1 ano de idade e eu não aprendi direito como é. Inclusive, irmãos, se um dia chegar perguntando alguma coisa é porque eu sou carentão mesmo. Sou carente de pai. E minha esposa me ensinou mais de pai nesse período do que eu tive de ensinamento de pai, onde a minha filha precisava não só de presente, mas de presença. Foi difícil. Nos 15 dias que eu tive de férias, eu acho que eu descansei realmente, dormi bem umas 3 vezes. Sem brincar, eu descanso mais no trabalho do que nas minhas férias. Não é porque eu não gosto de trabalhar, é porque eu trabalho muito para não trabalhar em dobro.
O segredo é esse, é trabalhar bem para não ter retrabalho. Então, eu consigo descansar mais no trabalho do que nas minhas férias. Mas é um momento de estar presente. Deus é um Deus de presença. E ele estava querendo dizer isso a Jacó. Jacó, eu não quero só uma bênção para você, não. Eu quero ser um Deus para estar do seu lado ao acordar, ao caminhar, ao se deitar e ao dormir. E não se preocupe não, enquanto você dorme, eu estou lá. Deus em nossa vida é um Deus presente e de presença. Como somos graciosos por receber do Senhor um presente tão grandioso. Deus é um Deus presente. E logo depois, ele acorda. E eu acho que ele se imagina, né? Ele imagina, para onde eu irei? Para onde fugirei? Sabe? E ele teme, Jacó teme. Jacó teme tanto e ele diz, eu vou fazer algo para servir de ponto. De antes era um Jacó e agora é outro Jacó. A gente sabe que isso mudou mais na frente, na vida de Jacó. Mas ele diz, no versículo 16, quando Jacó acordou do sono, disse, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Realmente o Senhor está neste lugar e nós sabemos. Ele pegou a pedra, ele usou a única coisa que ele tinha de sobressalente. Eu acho que ele não gastou tudo, mas ele ungiu a pedra, sem nem saber que isso poderia simbolizar a pedra angular que foi abençoada e nos trouxe. Ele fez uma coluna e ele fez um voto, sem saber que Deus é tão presente que ele ia descer 100% homem e 100% Deus. E ele desceu 100% homem e 100% Deus. E ele nasceu de mulher. E ele cresceu, ele sentiu, ele sorriu, ele chorou, ele sentiu fome, ele comeu, ele sentiu sono, ele dormiu, e ele sentiu ira, e ele sorriu, e ele chorou, e ele amou. Realmente, ele andou entre nós. Realmente, Deus, ele se entregou por cada um de nós. Realmente, Deus morreu por cada um de nós. Assim como Jacó fez, a maioria daqui fez um voto com o Senhor. A maioria de nós cremos, confessamos, nos batizamos, fazendo disso publicamente ou não um selo. Nós pretendemos andar de acordo com o que a palavra diz, nós levantamos, andamos e continuamos nossa jornada com Deus ao nosso lado. Sabendo de uma coisa, existe mais uma promessa a ser cumprida. E Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E Ele voltará. Para você que ainda não fez esse voto, eu estava lendo um dos votos mais bonitos que existe na palavra. Para mim, está lá em Jeremias. Abre comigo, por favor. Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32, do 38 até o 41. Jeremias, capítulo 32, versículos 38 ao 41. E Deus diz ao povo:
Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só propósito e procedimento, para que me temam para sempre, para seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Eu me alegrarei fazendo-lhe o bem, e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda minha fidelidade e dedicação. Pois assim diz o Senhor, até o 41, eu me alegrarei fazendo-lhes o bem, e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade e dedicação. Imaginar que Deus, o Criador do universo, o Senhor e Salvador da humanidade, Ele nos tem como povo dele, porque Ele é um Deus de presença. Irmãos, que nós vivamos nossas vidas sendo fiel a esse Deus que nos amou primeiro e está cada vez mais provando a cada dia que nós só temos a começar a nossa jornada, como disse PC, na eternidade. Nós já estamos vivendo a eternidade. Que o Senhor nos abençoe nessa semana e nos dê cada vez mais a vontade de fazer a coisa certa, não porque somos bons, não porque somos melhores, mas porque o Senhor Deus nos ama e Ele nos amou primeiro. Oremos. Senhor grandioso Deus, Senhor Pai da eternidade, queremos Te agradecer, porque o Senhor é um Deus que está ao nosso lado. O Senhor é um Deus, ó Pai, que nos abençoa a cada momento que respiramos, e é o Senhor Deus que está nos abençoando para ser vistos como irmãos em amor uns pelos outros e ver Deus no outro ao nosso lado. Ó Pai, que nós venhamos viver nossos dias aí fora dos portões do prédio, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola, nossa faculdade, em nossa viração. Ó Deus, que nós venhamos viver para Ti, sem fazer uma separação de jornada secular ou uma jornada espiritual, porque tudo é uma jornada e tudo é para o Senhor. Que nós venhamos alinhar nossos caminhos ao Teu caminho, e o Teu caminho seja o nosso caminho, e o Senhor seja realmente o nosso Deus. E que nós venhamos, ó Pai, ter certeza que não importa o lugar que estejamos, o Senhor está lá conosco, até os fins dos tempos e até a eternidade. Pai amado, abençoa essa igreja em prazeres e que nós venhamos estar cada vez mais unidos para fazermos a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado, que Te oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém.